Você trabalha, você cuida dos filhos, você tem muitos compromissos, você cuida da casa, cuida da sua família, estuda para concurso também, e aí você lê por aí que você precisa estudar e depois revisar o conteúdo que você estudou em 24 horas, depois em 7 dias e depois em 30 dias. Aí você fica se perguntando: Daniel, como que eu faço essas revisões sem ficar doido, montando um cronograma muito louco para que eu possa dar conta dessas revisões? Eu estou aqui para te dizer que você não precisa fazer esses cronogramas doidos. Existe um método muito mais simples para você revisar o seu conteúdo de forma eficiente e possa memorizar o conteúdo que você precisa para mandar bem na prova. Eu sou Daniel, sou analista do TCDF, seja bem-vindo ao canal Entre Provas e Páginas. E aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre revisão. Pessoal, é fato que sem revisão você não vai passar. Fora da revisão não há salvação. Você vai precisar revisar várias e várias vezes aquele seu conteúdo até você entranhar ele na sua mente. O segredo da memorização, ele é a repetição de fato. Não tem escapatória, não tem para onde fugir. A gente vai ter que revisar o mesmo conteúdo várias vezes. Mas como que você vai revisar vários conteúdos sem ficar doido, sem ficar fazendo cronograma muito extenso e que, inclusive, você não vai conseguir seguir porque a sua rotina é corrida e você tem muito compromisso? Então, existe uma forma mais simples de você revisar esses conteúdos. Pessoal, é fato que a revisão, ela é a parte talvez mais importante de todo o seu processo de estudo, porque é ela que vai sedimentar na sua mente aquilo que você precisa saber na hora da prova e vai construir aquele conteúdo em uma memória de longo prazo para que você consiga acertar as questões. Mas revisar não precisa ser uma doideira. Pode ser algo simples e é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Pessoal, o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês, que talvez possa parecer meio óbvio, mas eu gostaria de falar também mesmo assim, é que você precisa ter um material que seja bom. E aí, de fato, os materiais dos cursos hoje em dia, os mais famosos, são materiais muito bons, mas é importante também que você tenha um material que seja enxuto e direto. É claro que os cursinhos eles têm essas opções muitas vezes de materiais mais diretos, né, mais simplificados, mas vou recomendar para vocês um material que é muito bom, que eu sempre usei para as matérias jurídicas em concursos públicos, que é o da Escola até Aprovação. Vou deixar o link de afiliado aqui para quem quiser adquirir e conhecer melhor, vou deixar aí na descrição. Escola até Aprovação é um belo do material enxuto, direto, que vai fazer você economizar muito tempo na hora de você estudar para os conteúdos aí da prova que você vai prestar, né? Pessoal, e sobre o material, é fundamental você seguir uma coisa. Com o material em mãos, não troque mais o material. Case com ele. Você vai ficar com esse material até você passar no concurso. Você tem lá um caderno de direito administrativo, seja os PDF, seja um material de outro tipo. Você vai ter aquele material e você vai continuar com ele. Por quê, Daniel? Porque estudar, muitas vezes, é você manter uma memória visual do material. Então, se você ficar trocando de material o tempo inteiro, você vai causar uma confusão na sua mente, você vai ler várias definições diferentes sobre o mesmo assunto e você não vai conseguir decorar nada, porque você está fazendo uma mistureba na sua cabeça e com um único material você consegue manter o seu foco ali em uma coisa só e assim você vai ter mais facilidade de decorar aquelas sentenças que você precisa. Daniel, então o mesmo material que eu estou usando no estudo teórico é meu material de revisão? Sim, é o seu material de revisão. O mesmo que você estuda é o mesmo que você revisa. O material separado para revisão, como eu te falei, na minha opinião, vai mais confundir a sua cabeça do que do que se você focasse em um material só. Isso é fundamental para você conseguir decorar algumas coisas, porque você começa a lembrar das páginas do seu PDF na hora
que você começa a repetir sempre o mesmo material. Então você tem ali, pessoal, um cronograma de estudo que você faz, que seja simples, né, uma matéria por dia. Por exemplo, na segunda eu estudo administrativo, na terça constitucional, na quarta direito civil, na quinta economia, enfim. Aí você vai e monta o seu cronograma de uma matéria por dia. E você vai fazer o quê? Você vai pegar aquele seu material de estudo, aquele seu PDF, e vai trabalhar nele. Você vai fazer grifos conscientes, você vai escrever nele, fazer remissões a outras páginas, escrever observações, mas o ponto principal que eu vejo é os grifos. Por quê? Como você vai usar aquele material de novo para você revisar, os grifos servem para quando você for revisar, você voltar no material e ver só aqueles grifos que você fez e as suas anotações posteriores. Você não vai precisar ler o PDF inteiro de novo. Por isso que a revisão fica eficiente. Se você, quando estiver passando pela primeira vez pelo material ali, pelo PDF, pelo material impresso, seja o que for, você fazer aqueles grifos, você vai deixar ele mais enxuto para que você revise depois. Então, essa é a recomendação que eu dou. Estude interagindo com o material, marque, faça remissões, enfim, faça complementações, algumas observações ali enquanto você está estudando aquele texto. E aí, depois, o que você faz? Quando você chegar no final do material, terminei de marcar todo o meu material, o que você vai fazer? Você vai fechar ele, vai voltar do início e vai começar a ler tudo de novo. É assim que você vai fazer. É algo bem simples, que não exige que você faça cronograma. Você está lá estudando direito administrativo toda segunda-feira, você vai passando pelo material e, quando chegou no final, você volta do início. E é isso. Com o tempo, pessoal, você vai voltando ao início, revendo todo o material de novo, você vai fazendo um loop infinito naquele seu material, daquele assunto, daquela matéria que você está estudando. E aí, com o tempo, você vai criando uma memória visual e você vai começando a associar os trechos dos PDFs na sua mente na hora de você fazer as questões. Eu cansei de fazer questões sobre orçamento público, por exemplo, contabilidade pública, e quando batia o olho na questão, eu lembrava da página do PDF que tinha aquela informação e de que cor estava marcado, para você ver como o método é efetivo. Então, você não precisa mais se preocupar com cronogramas doidos de você revisar 24 horas, 7 dias, 30 dias, nem com materiais de revisão, porque o seu próprio material, ele vira a sua revisão. E ali você vai casar com ele e vai entender que você só precisa dele e mais nada. Então, assim, é claro que isso é um método de revisão e é claro que não exclui outras coisas que você possa fazer, questões, ler a lei seca, em muitos casos é necessário, mas o principal, o grosso ali do seu trabalho de revisão vai ser o seu material daquela matéria, aquele material que você pegou para si. Pessoal, essa técnica de estudo, essa técnica de revisão que eu estou falando para vocês, eu aprendi muito com o professor José Roberto, do método até aprovação. Quem quiser conhecer mais detalhes, ele vai estar o link lá na descrição, o meu link de afiliado. E se vocês quiserem conhecer melhor o método. Esse método eu aprendi com ele e existem outros métodos de revisão? Podem até existir. Acredito que existem vários métodos de revisão. Tem gente que revisa por questões, tem gente que revisa de outras formas. Mas, para a realidade nossa aqui, da maioria de vocês que acompanham aqui o meu canal, nós temos muitos compromissos na vida. Nosso tempo de estudar é curto, então nós precisamos simplificar. Essa é a minha opinião nesse sentido. Então, um método de revisão utilizando o mesmo material sempre é o que eu indico para vocês, porque os grifos que você fizer, como eu falei, eles vão deixar o seu material enxuto e vão fazer com que você revise de forma mais rápida e ao longo do tempo você já vai antecipando. Isso é um outro detalhe bem interessante.
Conforme você vai passando várias e várias vezes pelo seu caderno, você começa a antecipar no seu cérebro o assunto que vem no próximo capítulo. Você fala, ah, agora é o capítulo sobre atos administrativos, e você começa a associar um monte de coisa na sua cabeça. Porque você está começando a decorar o material. E essa é a ideia. Você vai começando a decorar algumas sentenças do seu material, e assim vai facilitar muito para você reter aquele conteúdo, né? Pessoal, concluindo, o cronograma bom, na minha opinião, é aquele que encaixa na sua vida, né? Então, assim, esquece 24 horas, 7 dias, 30 dias, porque isso não vai funcionar para nós, que temos muitos afazeres e temos pouco tempo para controlar. Então, a gente não vai conseguir controlar tudo com rigidez, e ter um método simples e consistente é o que vai fazer a gente construir aí aos poucos o nosso, digamos assim, o nosso ciclo, nossa progressão nos estudos, né? Essa é a palavra que eu queria usar. A nossa progressão nos estudos, ela vai aos poucos em métodos consistentes e simples, que é o que eu sempre estou aqui atrás de mostrar para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha aí com a galera, se inscreve no canal, deixa o like aí também e me diz aí qual é a sua principal dificuldade na hora de revisar os conteúdos e se esse método foi útil para você ou não. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.